aprender sobre artes não era de verdade importante. Então, se aprender sobre artes não era importante, elas não acreditavam nisso. Elas falavam, essas crianças em vulnerabilidade, esses jovens querendo se expressar, essa falta de um lugar para ter sentido, tudo isso dialogava com tudo que elas acreditavam que era arte. Então, quando elas passaram a pensar na possibilidade de organizar um projeto, você teve... A rainha foi modinha, no Brasil em um monte de momento o pessoal começou a fazer de violino, mas você via que não resolvia nada, de vez em quando você via um menino pobre tocando violino em algum lugar, aí você tá lá, coitado, teve um sonho, aquilo foi perdido. Tá bom, me conta mais. Um projeto social, ele deveria ser um espaço de abertura de portas. Ele deveria ser um espaço onde as novas leituras e a ideia de que um mundo restrito não é a única possibilidade. Então, um projeto que una cultura, aspectos sociais, ele tem que ter uma coisa primordial: propósito. Para que eu estou levando aquilo ali? Por que eu acredito que aquilo faz diferença? E a Orquestra de Cordas de Niterói, ela parte disso. Eu peguei um resuminho sobre a sequência deles, eu acho muito interessante a gente poder pensar sobre isso. Se você for considerar, eles começam o projeto, deixa eu ver, eu peguei aqui, em 1994, 2 professores de música iniciam aulas para jovens em situações de vulnerabilidade na região, lá na Grota, em Niterói. Esse projeto, primeiro, é muita iniciativa, chama um, toma outro, vamos lá, vamos fazer. E aos poucos eles vão começando a entender que o patrocínio direto, o patrocínio de ajuda, o tirar do próprio bolso, é tudo muito legal, mas precisava de uma coisa mais orgânica. Em 2006, eles se organizam e conseguem acessar os recursos da Lei Rouanet. E com isso eles conseguem ampliar o projeto, comprar instrumento, ter mais professores, pagar professores, conseguir levar os alunos para lugares, tudo discriminado, contado, elaborado para poder colocar. E aí você pensa assim, e esses meninos, o que aconteceu com eles? Você teve as histórias que a gente gosta de contar, aqueles que se tornaram músicos e vão para a orquestra, aqueles que seguiram uma carreira acadêmica, que foi para a universidade, que foi fazer música. Ok, a gente tem esses casos. Mas tem um outro tipo de caso não mapeado e que é muito melhor. Aquele sujeito que muitas vezes passou menos tempo dentro de um espaço onde ele só ia aumentar a restrição de olhar que ele tinha. Aquelas pessoas que conseguiram perceber uma outra possibilidade de vida. Rainha, mas tem casos de alunos que foram para o crime, tem casos de alunas que ficaram grávidas, tem casos de alunas que foram trabalhar cedo e não tem nada a ver com isso, tem casos de alunas que têm histórias horríveis. Tem. E nada disso é culpa do projeto. É culpa de fragilidades, de aspectos sociais, de disputas que a gente tem na nossa sociedade, de marginalização, de negação. Olha a cor dos participantes. E nada tem a ver com uma construção de características de origem, tem a ver com as características sociais excludentes que a nossa sociedade faz. Então, quando um projeto como esse existe, é um projeto que tem propósito. Repara, entre o momento em que eles têm o projeto e o momento que eles conseguem os financiamentos, os mecanismos, tem uma distância, mas eles aprendem. E agora, para isso, basta simplesmente colocar do nada, ter uma ideia, partir? Eu lembro muito, acompanhei muito, eu tenho alguns alunos que participaram lá, claro que acompanhei mais de longe, mas eu conheci muito a história do Cemitério dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro. Hoje se chama Instituto Pretos Novos. E os primeiros movimentos eram de terem encontrado aquelas ossadas, não sei se vocês conhecem a história, numa casa dentro do centro do Rio de Janeiro, no fundo do Rio de Janeiro,
foram encontradas uma dona, uma proprietária, a Mercedes foi fazer a obra e ela começou a encontrar ossadas e ossadas e uma parte contestou que aquilo fosse um cemitério, ali não poderia ser um cemitério, uma outra parte disse que sim, e aí ficou aquela coisa, não, devem ter jogado ali. E ela, no primeiro momento, teve muita dificuldade de organizar tudo aquilo, porque era contestação, era falta de dinheiro, era dificuldade com a organização, e como é que vai fazer com aquilo. E eu lembro que muitos colegas, cara, não adianta, vai ter que institucionalizar, vai ter que ver como é que vê para ter ali, o IBRAM estava sendo constituído, então como é que entra dentro dos aspectos do IBRAM, como é que organiza, como é que legitima. Hoje tu entra na casa, tem um estudo belíssimo feito por essas pessoas mostrando o que é possivelmente a origem daquilo, com registros históricos, mostrando como ao longo do tempo tinha sinalizações de que ali sim eram jogados, pareciam esses amontoados com grupos que estavam chegando já praticamente sem condição. Algumas pessoas mortas e muitas moribundas, mas que já não vinham mais esperança e eram depositados, jogados num lugar que tinha registros, um cheiro. Quando você começa a perceber isso, você vai dizer assim, olha, de uma iniciativa onde ela podia ter simplesmente, ai gente, ó, vou vender a casa, tô fora, não vale, alguém quer, ou ela poderia tirar então daí, já que não é tão importante, ou manda para alguma instituição, mas não. Hoje você vai lá, a casa tá bonita, tá organizada, tem um número de visitações grandes, o espaço não é simples chegar no centro do Rio de Janeiro, e isso é marcante para a gente poder entender. Esses mecanismos sobre fazer um projeto, muitas vezes ele não sai da estrutura de um projeto inteiramente elaborado para ele poder se constituir. Ele sai do propósito, da iniciativa, da organização, do sentido de pensar e estruturar esses próprios projetos. Então, eu queria começar com isso, assim, que é um ponto que a gente retornava da última. Eu falei, vamos falar um pouquinho de projetos culturais quando a gente voltar. E é importante que a gente pense nisso. As leis, elas não são de papéis. Elas não são de papéis. O papel é mero instrumento. Uma lei já é uma disputa antes, ela continua sendo uma disputa depois, ela pode se tornar uma ponte, uma solução, ela pode abrir novos gatilhos, novas disputas, novos processos, ela pode ser interpretada, ganhar aspectos os mais complicados. Entender isso como mecanismo é entender que olhar para a história é tentar compreender que a história é um potente gatilho de difusão, de organização e de ações que podem fortalecer uma comunidade, que podem organizar disputas políticas, que podem dar sentido e valor a um determinado grupo, mas também podem gerar uma série de transformações de sociedades e espaços que você entende que você quer defender que eles possam ser transformados. Um projeto, ele normalmente não pensa na lei, no caminho, até as empresas se tornam profissionais disso, elas trabalham isso com maior efetividade. Quando você já entra nisso, se torna um ramo, se torna um núcleo, e você tem várias empresas que estão constantemente trabalhando com isso, e aí você consegue perceber como é que isso pode gerar, como é que isso pode colocar. E aí eu vou fazer uma provocação para os dois que estão aqui. O Marcelo já foi, na aula passada, já ficou ali de cobaia, então para você, Pedro, e até porque eu sei que você já terminou o TCC, eu queria que você me dissesse o seguinte: se você tivesse que transformar o teu TCC em algum tipo de projeto que atravessasse os muros da lógica da história, que pudesse ir para um espaço de educação, para além da educação, rua, sala, seja criativo, o que tu faria? Me conta um pouquinho do que foi e como você podia pensar uma coisa como essa. Assim, Rainha, é bem tranquila a pergunta, né?
Não, então, o meu TCC foi baseado no fim da linha férrea aqui da minha cidade, né? Uhum. Então eu acho que eu iria pensar em algo de resgatar os caminhos, os trajetos, os pontos, as coisas que as pessoas usavam e levar o pessoal pro campo, sabe? Tipo o rolê carioca, que eu acho fantástico, né? Entendi. Eu acho que seria algo do tipo, porque assim, por que que eu pensei nisso? Eu já até tinha pensado nisso antes. Porque aqui na cidade, a única coisa que ficou foi a estação que ela foi tombada. Mas tem trilho, tem ponte que tá assim, ó, enferrujado, caindo. Imagina você fazer um projeto para revitalizar, não estruturalmente, mas revitalizar a visita das pessoas, percorrer, fazer um trilho, um caminho, tipo um caminho real, né? Um exemplo. É. Na Ah, cidade, né? Acho que seria interessante algo assim. então você pegaria. Cara, olha que maneiro. Você pegaria Tá uma. mudo. Tá muito. Peraí. Perdão. Olha que maneiro. Então você pegaria. Vou recuperar essa imagem que ela é bem legal. Rainha, ó, eu gosto muito da minha cidade, da história da minha cidade. A história da minha cidade passa por uma linha férrea que, ainda que tenha registros dela, ela já não é mais utilizada, ela não é marco, mas toda a cidade, de alguma maneira, passa, dialoga, tem a sua história contada por processos relacionados a essa linha férrea. Como é que eu consigo traçar uma identidade se eu perco meu passado e tropeço nele todo dia? Ele é um trilho de trem descascando, ele é um espaço perdido, ele é a antiga estação onde o pessoal só tem uma ideia muito vaga do que é. Como é que eu consigo, de alguma maneira, tentar gerar dentro das escolas um processo de melhorar as identidades desses jovens? Como é que eu pego com os mais velhos e crio um trabalho, por exemplo, com eles, aonde eles podem ajudar a recuperar a memória e trabalhar os registros orais do que estava pretendendo ali, o que aparecia em cada momento? Como é que eu consigo monumentalizar? Lembra o que é monumentalizar? Monumento é aquilo que você cria justamente com o objetivo de lidar com o tempo e de marcar essa posteridade. Então você vai criar formas, marcos, mecanismos, onde hoje, amanhã e depois as pessoas vão estar percebendo que aquela ponte não era uma ponte qualquer, não era um mecanismo qualquer, que ali teve uma obra de engenharia, teve gente que chegou, teve famílias que estão constituídas ali porque pessoas vieram para fazer aquela ponte, que o dormente, a maneira como estava o dormente, quem via na estação, quem saía da estação. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer muitas coisas, mas a grande questão e como a gente faz isso? Com que apoios a gente faz isso? Com que possibilidades a gente faz isso? E é legal a gente olhar para isso. Coisa assim, cara, esse é um projeto de cultura onde eu estou criando um novo mobiliário urbano, pode ser. Eu posso estar pensando nisso, por exemplo, como um processo relacionado ao audiovisual, e a gente propõe aqui algumas obras, algum material audiovisual mostrando isso e convidando as pessoas a chegarem. Pode ser. Tem muita coisa daquela de você passar no marco e apontar na história. Tem o pessoal da tecnologia que fala assim, pô, vou criar um aplicativo, porque aí quando passa ali, eu já dou um aviso lá no Waze, no negócio, olha, aqui onde você está passando era o ponto do trem em que aquela... Então você tem vários mecanismos e várias possibilidades de conseguir financiamento para fazer um mecanismo como esse. 3 questões importantes. Do teu material, o que você tem na mão. Quais são os 3 marcos que você fala assim, cara, eu acho que essas são as 3 grandes coisas que toda vez que eu falei disso para as pessoas, eles arregalaram o olho e falaram, cara, que legal isso. 2, como é que é trabalhado a história da cidade na cidade? Ela é valorizada, ela não é valorizada, o que tem? 3, quais são os compromissos, de alguma maneira, que a própria... Porque tem, só para explicar melhor, tem escolas
que aproveitam o espaço dado pela BNCC o trabalhar o regionalismo e trabalham o regionalismo muito bem estruturado. Tem escolas que fazem um regionalismo genérico, não tem nada disso ali. Como é que é isso aí na tua cidade, Pedro? Professor, a experiência que eu tive de estágio aqui nas escolas, eu não percebi muita presença do regionalismo não, sabe? E até, inclusive, assim, chega até a ser um desperdício que a gente tem um museu muito rico aqui na cidade, muito rico mesmo, assim, ó. Ele teve um investimento, ele é muito bem estruturado, tem muita coisa bacana, e é muito difícil você ver a escola dentro do museu ou vice-versa, sabe? Então eu acho que tem uma abertura muito grande. Inclusive, até futuramente, eu até quero ver com o senhor sobre isso. Eu tenho vontade. O meu TCC foi sobre linha férrea. Só que aqui na minha cidade tem uma pulga atrás da minha orelha. Tem uma figura aqui que é o senador José Bento. Sim. Ele foi muito importante aqui na cidade. E na época da regência, teve um golpe, tentaram dar um golpe, e chegaram a fazer uma Constituição. Essa Constituição foi impressa aqui em Pouso Alegre. Caraca. Tinha uma tipografia aqui, que tinha um jornal liberal na época. Sim, o liberal. Pregoeiro constitucional, e o senador José Bento estava no meio do golpe. Enfim, eu acho que aqui a minha cidade, pelo menos eu não vejo muito isso, precisava ter mais essa informação da importância das figuras da cidade até no cenário nacional. Por exemplo, fazer um recorte da época da regência, na época do Segundo Império, né? Então eu tenho muita vontade de pesquisar isso e levar isso para dentro da escola. Eu acho que seria até muito mais rico do que a linha férrea. Muito maneiro. Vamos pensar sobre isso, Pedro. Primeiro que isso dá um excelente trabalho de mestrado profissional, tá? Esse é um típico trabalho de mestrado profissional. Vou te dar, certamente tem outros Brasil afora. Vou te dar um exemplo. O IPHAN, o Instituto Patrimônio Histórico, eu não sei como está lá em relação a ele, mas ele tem um mestrado que trabalha justamente sobre esses papéis de patrimônio e já é um lugar muito legal. Um segundo lugar fora de série que tem para você dar uma olhada sobre isso é na Fundação Getúlio Vargas. Aí tem que ver todas aquelas condições, idas, vindo lugar, blá blá blá. Mas na Fundação Getúlio Vargas você tem um mestrado profissional relacionado a esses mecanismos do patrimônio. Te dá 3 coisas para você pensar. Primeira coisa, o quanto às vezes isso poderia ser potencial de turismo. 2, o quanto isso poderia ser sinal de cuidado e desenvolvimento da própria cidade. É notório, é histórico, você pode buscar em vários lugares. Conforme as pessoas desenvolvem identidade e valor de pertencimento com as suas cidades, você tende a ter melhoria de IDH, você tende a ter melhoria dos investimentos, você tende a ter melhoria da participação coletiva. Então, às vezes isso pode começar mesmo, você está pensando, tem projetos onde você pode colocar em parceria, que você pode pensar, relacionados a essas dinâmicas de educação. Qual é o problema, muitas vezes, do projeto? Ele vai e vem, né? Ele é meio ciclo, por isso que eu prefiro dos editais. Mas mesmo nos editais, dá e tem coisa muito legal para fazer e uma demanda muito grande para fazer sobre esse tipo de coisa, esse tipo de processo. Me parece que tanto a linha férrea, tanto essa questão dos políticos, essa questão da importância da cidade, elas passam pelo mesmo lugar. Você consegue perceber claramente que os mecanismos de educação, eles não têm uma valorização tão clara disso. Aí você pode começar a ver, cara, como é que é o Plano Municipal de Educação? Já fizeram? Porque, olha só, como teve o PNE novo, Plano Nacional de Educação, todos os municípios vão ter que se adequar no Plano Municipal de Educação. Será que já fizeram? Quais as linhas que estão trabalhadas? Cara, de novo, por incrível que pareça, muitas vezes é ação. Muitas vezes é você pegar um projeto, botar, ver uma pessoa, analisar, subir. É Minas, não é? Cara, em Minas Gerais, o edital relacionado à cultura, desenvolvimento da cultura, de lei de acesso existe também, quer ver? Deixa eu pegar o nome certinho aqui.
Qual é o nome em Minas Gerais? E legal o que o senhor está falando, professor, porque assim, eu tô quase conseguindo pegar aula aqui, sabe? Aham. E é interessante essa questão do senhor falar de fazer um projeto levando para dentro da sala de aula. Porque assim, o que eu vi, por exemplo, muito em estágio, é trabalho básico, o professor com toda dificuldade consegue fazer, né? Aqueles trabalhos mais básicos, tudo, mas você conseguir um projeto junto com a escola deve ser muito legal. Não, cara, é demais. Assim, e o MEC tem projeto de pesquisa que dá para tentar, tem projeto da FAPESP. Aí, não, como você falou, Rainha, eu quero testar um mestrado, quero fazer um mestrado. E aí, às vezes, tu mesmo fazendo mestrado, tu busca uma bolsa, tu busca alguma coisa e você consegue pensar, Rainha, é fácil? Não, se fosse fácil não tinha tão pouca gente tentando, mas o fato é que muitas vezes sobra porque as pessoas não conhecem. Vou te dar um exemplo desse que eu falei, tá? Você fala assim, Rainha, não consegui pegar um direto pela educação, mas consegui pegar um aqui, apareceu um projeto do Fundo de Idosos. Cara, dá para fazer um projeto com uma população da terceira idade na mão, tranquilo. Entendeu? Eu tô pegando o nome certinho aqui, o da cultura, a lei municipal de... Aquele mestrado, o Prof. História, é bem interessante também, né? É, Uma lida naquele. o Prof. História é muito interessante, muito interessante. Eu estou vendo aqui, em Minas, eu estou vendo que tem a lei de incentivo à cultura em BH, que é gerido por uma Fundação Municipal de Cultura, e tem alguns outros municípios, mas Pouso Alegre eu ainda não identifiquei, não. Já achei aqui em Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, que tem leis semelhantes. Professor, na minha cidade aqui tem lei de incentivo à cultura, a gente tem, sabe? Aí. Inclusive, eu já até prestei serviço, mas não na área de história, na área de edição de vídeo, tudo. E a gente tenta muito pegar para fazer evento cultural de música, sabe? Só que é difícil, não é fácil, igual o senhor falou, não é fácil montar um projeto. Não, mas repara. Tem muita questão de quem tá lá, quem vai aprovar. Isso. Isso sempre tem, mas quanto melhor é teu projeto e quanto mais vezes você vai tentando e vai fazendo, aqui ó, a Pouso Alegre trabalha com um fundo de projetos culturais. Ele é um fundo direto, né? Ele não é por renúncia fiscal. Então por isso aí ainda é diferente. Ele tem uma superintendência de cultura que faz a avaliação e seleção desses projetos, né? Fala, não sei, Rainha, tá me contando agora. Eu já fiz uma vez, mas não sabia que era assim, não. Não tem uma banca lá. Isso, é uma banca do fundo. É isso aí. Comissão Municipal de Avaliação do SEMAS. Aí, repara, tu imagina, Pedro, tu pega o teu projeto Ferrovia e fala assim, vou criar mobiliários urbanos onde a gente vai subir pequenos totens contando a história da ferrovia e dando a possibilidade da gente, de vez em quando, fazer uma circulação com essas pessoas. Cara, olha, tem 12 áreas culturais que pode colocar, ó. Música, teatro, fotografia, audiovisual, publicação, ó, preservação do patrimônio, tá lá, ó. Artes visuais, cursos, entre outros. Deve ter, já tá aberto lá as inscrições para 2025. Cara, é pegar e mexer. É pegar e mexer. E aí, da mesma forma que aparece esse, você pode pensar depois, uma empresa, alguma coisa, pode pensar esse negócio da educação. E os Prof. História são os lugares para você desenvolver esse projeto, tá? Do museu, o dos políticos. Cara, você pegando um Prof. História, vendo um Prof. História maneiro para poder pegar, tem alguns, né? E agora cada vez cresce mais. A UERJ tem um bom aqui, mas aí teria o problema pela distância, mas tem alguns, cara, que são muito legais que dá para você ir colocando com essa forma. E, de novo, você já conhece um pouquinho, você já tem uma noção de como é. Cara, quero ver depois esse projeto pronto, fala assim, Rainha, acertamos, fizemos ali, e é isso. Um projeto, muitas vezes, ele parte dessas coisas. Eu vou tentar agora... Marcelo, quer se arriscar ou já tá bom na aula passada? Vamos ouvir mais agora em diante. Pode só.
Tá certo. Mas as ideias vão surgindo. Vão ou não vão? Tá bom. Eu vou falar um pouquinho mais agora. Pedro, show de bola. Obrigado, Marcelo. Eu vou falar um pouquinho mais agora sobre alguns elementos técnicos que eu acho legal que a gente conheça, porque eles podem somar e eles podem estar ali presentes. Eu acho que são bacanas, são fundamentais a gente integrar e poder saber um pouquinho mais sobre isso. Então vamos nós. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter clara consciência é terceiro setor. O que é terceiro setor? Terceiro setor é uma série de leituras, organizações, grupos que vão estar constituídos desde a Constituição de 88, no Brasil, obviamente, gerando uma ideia de uma atuação onde o objetivo fim não é o lucro. Repara, não é que ela não pode ter profissionais, mas ela não é uma empresa num sentido mais tradicional. E por conta disso, ela vai precisando e ela vai trabalhando sobre o seu papel central, que é, dentro das disputas simbólicas, se posicionar, trazer a transformação social, trazer os mecanismos que fazem parte dessa estrutura. Nenhuma lei é neutra. Nenhuma lei é neutra. Toda política pública é a história sobre quem tem direito a quê e sobre quem conta essa história. Isso é fundamental. O que a gente está acabando de falar, o mesmo que o projeto que o Marcelo levantou na última, vai dizer assim, nada é acidental. Nada é acidental. São as influências, o que o Marcelo gosta, as relações que o Pedro gosta, que o Renato gosta, que o Renan gosta. Nada é acidental. Tudo faz parte de um conjunto de mecanismos, observações e como a gente leva essa observação. Não, Rainha, mas, por exemplo, o Renan trabalha com antiguidade, tentando buscar... Falei, não entra em grandes projetos, não. Na Igreja Universal, aqui no Rio de Janeiro, eles têm uma estrutura grande, que se chama o Templo Maior. Dentro desse templo, eles têm uma maquete no subsolo, aonde há uma maquete que ela, em escala, ela consegue reproduzir toda a cidade de Jerusalém Antiga. O espaço é bonito, é organizado, você aprende, tem visita guiada. Vai dizer que isso não é um belo projeto? Mas os objetivos, as formas... Todo projeto tem objetivos. Todo projeto tem uma disputa narrativa. Todo projeto atende a determinados processos políticos. A gente precisa ter essa certeza, a gente precisa ter essa dinâmica. Tem alguns materiais que são ricos para a gente poder pensar sobre isso. Por exemplo, a produção audiovisual no Brasil. A produção audiovisual no Brasil, em determinado momento, ela tinha praticamente desaparecido. Governo Collor, as leis, o processo. São retomadas uma série de leis de audiovisual, o apoio ao cinema, ao processo. O Brasil vai fazer uma série de filmes que fogem muito, não são grandes sucessos de bilheteria, mas são filmes muito considerados por conta da abordagem que eles fazem. Aonde? Tal qual como que o Pedro colocou, o que o Marcelo colocou, eles querem contar uma história, defender um ponto, se posicionar diante de uma relação. E ok. Então ele faz, por exemplo, um filme como esse aqui, ó. Não sei se vocês já viram esse filme, é um filme duro de se ver, mas muito bom. Deixa eu botar o som. Quanto quer pelos dois? Não se preocupe, senhora. Nós temos que ter uma postura muito mais positiva. Quem financia a solidariedade hoje está preocupado com o retorno. Eu tenho aqui os documentos. Tenho tudo aqui registrado. O senhor é um ladrão, não pode... Quem financia a solidariedade hoje está preocupado com o retorno. Percebam essa que, repare, um filme que utiliza a lei de incentivo, que coloca qual é a maneira que aquilo tá estruturado, como a utilização dos mecanismos mais modernos, como marketing, como ISD, como
podem também ter ideias que não necessariamente atendem aos escrúpulos, aos olhares, à busca do que se queria buscar. Não é porque eu quero fazer um projeto social, um projeto cultural, que eu necessariamente sou um santo e aqueles que criticam são todos errados. Pensem sobre isso.